3 simples passos para aumentar a sua criatividade. Antes de eu me apresentar e dizer por que eu estou aqui e te contar um pouquinho sobre quem eu sou ou o que eu faço, eu gostaria de recitar um poema. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor de sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a cada manhã pelo milagre da vida. Meu nome é Débora Capel, muito bem-vindos ao CONAFEP. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que é um orgulho e um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. Principalmente porque é o dia do meu aniversário, é o dia em que eu completo 37 primaveras. É isso mesmo, hoje é o meu aniversário, mas quem ganha o presente é você. Então, eu gostaria de começar a minha apresentação dizendo que, se você se tornar um membro VIP do CONAFEP, eu vou distribuir 10 livros Felicidade 360 graus, todos os caminhos para ser feliz. Então é só mandar um e-mail lá para o professor César Campos. Se você for um dos 10 primeiros que estiver se inscrevendo para a área VIP do Congresso, você vai ganhar aí o livro Felicidade 360 graus. Esse livro foi escrito, eu sou apenas uma coautora dentre os 30 autores que escreveram a respeito de felicidade. E eu vou dizer para você que não é nada fácil escrever sobre um tema que, apesar de a gente buscar incessantemente o assunto, felicidade é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Pode ser o beijo do filho, passar na universidade, comprar um carro, a casa dos sonhos, a viagem esperada, tantas coisas podem ser a felicidade. E na busca desse sonho, na busca desse sentimento de felicidade plena, né, que a gente em algum momento sentiu e hoje está na busca, né, em alguns momentos sente, outros não, e aí quando eu não estou sentindo, eu estou buscando essa tal dessa felicidade, é que a gente encontra o nosso caminho e o nosso autodesenvolvimento. O importante é saber que felicidade não é um lugar a se chegar, mas é o caminho mesmo, a própria jornada. É o como eu faço as minhas coisas no meu cotidiano e no meu dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre os 4 pilares em que a ONU diz sobre educação. Esses 4 pilares eu vou fazer o contraponto para que nós sejamos mais criativos com 3 pilares que nós vamos falar sobre criatividade. O aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Mas vamos se ater aqui apenas aos 3 primeiros, ou seja, aprender a conhecer. O aprender a conhecer, nós vamos falar dele no sentido de conexão. Aprender a ser, nós vamos falar sobre o sentido de compreensão. E o aprender a conviver, nós vamos falar no sentido de cooperação. Mas calma, não fica ansioso. A gente vai falar de cada uma delas detalhadamente. Então, para a gente começar, vamos falar sobre conexão. O que é conexão? Hoje a gente tem falado muito sobre autodesenvolvimento, autodescoberta, sobre manifestar os potenciais latentes que existem dentro de nós. Mas para que esses potenciais sejam altamente manifestados, nós precisamos nos conhecer em primeiro lugar. E essa descoberta vale muito mais do que 1 zilhão de coisas que você faça por aí. O autoconhecimento, a autodescoberta significa mergulhar-se dentro de si próprio. Como que eu consigo isso? Bom, a gente consegue isso através de cursos, através de terapia, através de tudo aquilo que faz com que a gente se conheça melhor. Autoconhecimento, autodesenvolvimento. Desenvolver é libertar as amarras, é tornar as pessoas mais livres. Mais livres do quê? A gente vai conversando sobre isso ao longo desse treinamento, ao longo dessa palestra. Quando eu me descubro, eu descubro dentro de mim um potencial gigante de colocar para fora toda a chave do tesouro da minha vida. E o que isso quer dizer? Bom, vamos pensar
em nós, enquanto seres humanos, como um iceberg, aonde a ponta desse iceberg é aquilo que definitivamente eu conheço ao meu respeito, é aquilo que eu mostro para o mundo e é aquilo que você também conhece sobre mim. Você que está no meu dia a dia, que me conhece um pouquinho, que olha a minha página do Facebook, que conhece um pouquinho da minha vida, você só enxerga a ponta desse iceberg. Agora, se eu quiser mergulhar na profundeza e descobrir tudo aquilo que está lá para baixo, eu preciso fazer técnicas de autoconhecimento. Descobrir esse caminho, mergulhar nessa profundeza e abrir essas porteiras faz com que a gente mergulhe dentro de nós próprios e tenhamos, sim, essa chave do tesouro tão preciosa. Custa? Custa. Às vezes custa um tantinho, sim. Porque todo desenvolvimento requer mudança. Todo desenvolvimento requer que você vire a chave, que você mude os paradigmas. E quando a gente faz isso, a gente literalmente precisa sair do lugar. E nós seres humanos, não gostamos de mudar de lugar, porque é conveniente, é cômodo. Quando eu tenho que abrir essa porteirinha e eu tenho que mudar os meus paradigmas, eu tenho que mudar as minhas atitudes, normalmente isso dói um pouquinho, porque faz com que eu tenha contato com coisas que eu nunca tive antes. Eu me recordo uma vez, eu trabalhava no Banco Bradesco e lá eu tinha vários colegas de trabalho. Uma vez eu mencionei para ela que eu ia fazer um curso de autodesenvolvimento desses de alto impacto. E eu convidei ela para vir comigo nesse curso. Vamos fazer o treinamento, ele vai ser bom, são 3 dias de imersão, a gente vai conhecer um monte a respeito da gente. Ela virou para mim e falou: Débora, eu não posso fazer esse treinamento, porque eu ainda não estou preparada. Eu não estou preparada para abrir a minha mala e deixar sair de dentro todos os monstros e fantasmas que eu tenho ali. Então, esse processo de autodescoberta, eu preciso estar aberto a fazer. Eu preciso querer antes de mais nada. E para falar com você a respeito de querer, eu vou falar sobre competência. Pois é, a gente precisa aí trabalhar uma competência latente, que é a competência de buscar a minha própria felicidade. As competências, elas são aprendidas ao longo da minha vida. O que é ótimo, porque se eu vou ter que buscar essa competência de ser feliz, eu vou trabalhar em todos os sentidos. O que é competência para você? Bom, competência nada mais em RH a gente usa muito a terminologia do chá. Competência é igual a conhecimento, habilidade e a atitude. Conhecimento é aquilo que eu adquiri ao longo da minha bagagem acadêmica. É tudo aquilo que eu estudei, é tudo aquilo que eu conheci, é tudo aquilo que eu li. É o conhecimento teórico que a gente tem na cachola. A habilidade é tudo aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu levei tempo, experiência e faço muito bem hoje porque já fiz diversas vezes no meu passado. E atitude, a atitude é o querer fazer. Então, conhecimento eu sei, habilidade eu sei fazer e a atitude eu quero fazer. Para mudar todo o contexto e todo o quadro, para melhorar toda e qualquer competência, a gente precisa trabalhar no último item, no querer fazer, na minha atitude. Ou seja, de nada adianta eu saber fazer se eu não quiser colocar em prática. Para eu querer colocar em prática, eu preciso movimentar a chave da atitude e sair do meu lugar, sair da minha zona de conforto e procurar por outras zonas. Bom, eu não sei se você conhece, a gente tem aqui no Brasil o PIB, que é um indicador econômico. Ele nos dá diretrizes a respeito de valores financeiros de uma população. Eu não sei se você já ouviu falar de uma cidadezinha, um país, na verdade, do tamanho de uma azeitona, chamado Butão. Em Butão, as pessoas, elas trabalham com um outro indicador que não só o PIB. Ele se chama FIB, Felicidade Interna Bruta. E acredite, esse indicador mede felicidade. Dá para acreditar? Não, né?
A primeira vez que eu escutei falar sobre um trabalho de indicador de felicidade, eu fiquei boquiaberta e eu quase não acreditava naquilo que eu estava vendo. Foi em busca dessa resposta e desse indicador que eu comecei todo um trabalho em busca da felicidade. Porque se existia um indicador capaz de mensurar desempenho nas organizações, né? Se esse indicador, ele mostra pra gente competências, atitudes, se ele mostra como eu posso melhorar o meu dia a dia de trabalho, poxa, tendo um indicador de felicidade, então, a gente poderia colocar esse indicador dentro das empresas e dentro das corporações e melhorar, transformar as empresas em lugares mais felizes para a gente trabalhar. Nesse indicador, a gente mede não só o aspecto econômico, como também os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, os aspectos culturais e os ambientais. Ou seja, a gente olha o todo, a gente não olha apenas uma única coisa. A gente não olha só o lucro ou só a vantagem econômica, não. A gente olha todo o panorama de um ser humano. Ok. Agora que a gente falou sobre mudar paradigmas e falou um pouco dos conceitos de conexão, compreensão, deixa eu te fazer um exercício para a gente entender ainda esse paradigma de conexão. Feche os olhos por um segundo. Vamos pensar numa pessoa bem-sucedida, ok? Já veio à cabeça alguém bem-sucedido? Quem veio para você? Quem é essa pessoa bem-sucedida? Como ela está vestida? O que ela porta? Como ela fala? Bom, há pesquisas que indicam que a gente, quando pensa em alguém bem-sucedido, a gente pensa em alguém rico, em primeira mão, com status, com glamour, vestido adequadamente, com um carrão, com uma casona. A gente pensa automaticamente em dinheiro. Essa pesquisa é uma pesquisa da Universidade de Harvard, ou seja, ela nos diz que tudo aquilo que a gente tem na ideia como pré-concebido a respeito de felicidade está ligado a dinheiro. Vamos ao conceito da palavra felicidade? Felicidade vem de felicitas, do latim. Vem do Félix. Lembra o Félix que a gente via quando criança? Se você é mais ou menos da minha idade. O Félix, ele representava o ditoso, o afortunado, o feliz. Pois é, felicidade significa exatamente isso. Quando eu tenho esse paradigma de que para ser feliz eu preciso ter ao invés de ser, eu começo a misturar tudo. Eu começo a buscar alguma coisa para eu ter essa coisa e poder ser feliz. Quando, na verdade, a felicidade já é o próprio estado de ser. E quando eu sou mais feliz, independente do dinheiro ou não que eu tenha, eu começo a colocar atitude na minha vida para desenvolver essa felicidade. E aí sim, eu consigo contradizer, eu consigo virar essa dicotomia de ter e ser, ser e ter. E priorizar o ser. Você não precisa de dinheiro para ser feliz. Você já é feliz, já nasceu feliz. Já nasceu com o seu potencial latente. Já é cheio das coisas que te fazem feliz. Você tem uma família, você tem a si próprio, antes de mais nada. Oxigênio, ar, tudo isso. Então, só por isso a gente já tem motivos de sobra para ter gratidão todos os dias da nossa vida. Só que o que a gente faz? Nas nossas preces e nas nossas orações, se é que fazemos preces e orações, a gente pede. Pede a Deus um carro, um trabalho, dinheiro, ao invés de agradecer tudo aquilo que Ele já nos dá e nos dá de graça todos os dias, só respirar. Quando nós somos crianças, bebês, e temos ali as nossas necessidades básicas supridas, ou seja, água, comida, a troca de fralda, a gente tem ali manifestado todo o nosso potencial, todo o nosso ser divino dentro da gente. À medida que a gente vai amadurecendo e a gente vai para a pré-escola, entra nos primeiros anos escolares, o que vai acontecendo com a nossa criatividade? Vai sendo minada, pouco a pouco.
E aí a nossa criatividade em contrapartida vai diminuindo também. As pesquisas indicam que nós somos crianças 100% criativas e que à medida que nós nos tornamos adultos, nós vamos perdendo essa capacidade a ponto de chegar a termos aí apenas 30% da nossa capacidade criativa. Você acredita nisso? Por quê, hein? Bom, começa na escola. Eu recordo uma vez que eu levei para a professora uma rosa e a minha rosa era pintada de azul. A professora olhou para minha rosa e falou assim: nossa, linda rosa, Débora, mas não existem rosas azuis. A partir daquele minuto, eu fiquei muito triste da minha rosa não poder existir, porque afinal de contas ela existia na minha cabeça. E então, passei o resto da minha vida fazendo rosas vermelhas. Hoje, eu não sei se tem a ver ou não, eu amo rosas vermelhas. Então, você entra na minha casa, você vê lá um quadro de rosas vermelhas em todos os enfeites. Eu deixei a rosa azul de lado. Aí, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, meu marido chega em casa com uma orquídea azul. A primeira coisa que eu falei, ao invés de obrigada, de ficar feliz por ter sido presenteada por uma orquídea maravilhosa, eu olhei para ele e falei assim: não existem orquídeas azuis, deve ser tingida. Olha que coisa, a escola vai nos moldando a ponto de interferir na nossa vida adulta lá na frente. Hoje, eu adoro as rosas vermelhas, mas eu sei que existem as rosas azuis, as orquídeas azuis. A receita para isso é a gente tirar a escola de dentro da gente. E isso não é um processo fácil, é um processo que leva tempo, é um processo que leva anos às vezes. Para eu tirar a escola de mim, eu preciso me perguntar o tempo todo o porquê e o e se das coisas 24 horas. Eu preciso botar a análise crítica, tirar mesmo. Por que não pode rosa azul? A rosa azul não existe? Não existia na época dela, mas 20, 30 anos depois, a rosa azul existe, tão real quanto ela foi pintada na minha cabeça, na minha infância, na minha inocente infância. Uma vida louca, frenética, onde a gente não tem tempo para fazer absolutamente nada, onde a gente acorda, produz, dorme, acorda no dia seguinte, vê TV, o tempo todo a gente está nessa correria. E a hora que a gente senta em frente à televisão é com o sentido de relaxar e anestesiar os meus sentidos, a gente deixa entrar ali um monte de coisa para o nosso inconsciente. Das propagandas de televisão aos consumismos exagerados na hora da novela, que você não percebe, mas que é passado lentamente. Lembra Butão? Uma cidadezinha, um país pobre, onde as pessoas têm aí natureza, onde as pessoas elas não olham indicadores econômicos, elas não têm grandes mercados de luxo, de consumo, mas elas são extremamente felizes. Vai ver que é por isso que o Nordeste brasileiro ele está classificado como um estado feliz perto de Bélgica e Finlândia. Pode? Nosso Nordeste brasileiro, onde as pessoas não têm pressa, onde as coisas são feitas calmamente. Eu sou muito mais feliz do que nas grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, felicidade pode sim estar atrelada ao estado de pressa de eu fazer as coisas. Então, baixar a minha ansiedade, acalmar os meus ânimos, seja talvez uma coisa a se fazer no nosso dia a dia. Eu não sei se você já pensou em meditação. Mas meditar significa pura e simplesmente respirar e deixar os pensamentos passarem. Um simples exercício diário de 5 minutos pode modificar todo o seu dia. Nas nossas empresas, hoje, nós ainda vemos, a gente olha para as empresas como um fator de lucro, de dinheiro. Ok, nós não questionamos que uma empresa precisa de dinheiro, precisa do lucro, tal qual nós, seres humanos, precisamos de oxigênio para respirar. Uma empresa não vive se não tiver o lucro, mas ela precisa entender que há outros indicadores que a permeiam que não só os indicadores econômicos, tal qual respeito ao meio ambiente, bem-estar, a diversidade, a imagem dessa empresa perante o mercado, a reputação, a satisfação do cliente.
Todos esses indicadores são indicadores que farão essa empresa produzir mais. Ou seja, já está atestado e comprovado cientificamente que pessoas felizes produzem muito mais e muito melhor. O que está faltando para a gente chegar lá, hein? A gente falou até aqui do primeiro item, que é conexão. A conexão, ela está intrinsecamente ligada a aprender a ser. Ou seja, eu preciso olhar para mim, eu preciso ver quem eu sou e eu preciso me enxergar, me autodescobrir nesse universo. Agora, a gente vai entrar no segundo item. O segundo item, ele vai falar de compreensão. Qual é o meu papel neste universo? Uma vez que eu me autodescobri, uma vez que eu fiz esse mergulho interno e que eu mudei os meus paradigmas, não necessariamente isso está isento de dor, lembra que a gente conversou? Pode ser que doa sim, que doa um pouquinho, mas que isso vai fazer você abrir um universo muito maior. Aí nós vamos para o segundo passo, que é simplesmente eu compreender a que mundo eu pertenço. Quem eu sou nesse universo? As pessoas que assumem os seus sonhos são pessoas que se assumem. Assumir os sonhos nem sempre é fácil. A partir do momento que eu me conheço, sei quem eu sou, sei do que eu gosto, então eu me colocar nesse mundo para fazer aquilo que eu faço melhor, vai ficar muito mais fácil. É literalmente achar o cara que existe dentro de você. Ou seja, eu preciso, para entender esse contexto todo, eu preciso entender que eu sou um ser único, que eu sou um ser diferente de todos os outros. Porque eu trago sim a minha bagagem genética, eu trago as minhas experiências de criança até aqui. E olha que essas experiências, elas podem ser completamente diferentes, por exemplo, dos meus irmãos. E olha que eu tenho 5, nenhum lá em casa saiu diferente do outro. Quer dizer, todos lá em casa saíram um diferente do outro. Mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, você não tem as mesmas características dos seus irmãos. Isso nos prova que cada um de nós temos um papel diferente no universo. E é por isso que a gente não pode seguir a receita dos padrões, a receita influenciada pela mídia, pela rede televisiva, aonde eu até brinco bastante que uma vez eu assisti a televisão e vi a moça com um esmalte azul. Mas eu achei o esmalte tão lindo e tão diferente e fui em busca dele. Aonde está esse esmalte que eu quero usar? Para minha surpresa, o esmalte estava em falta em todos os lugares, porque estava passando numa novela da nossa televisão brasileira. Isso é padrão, isso é estereótipo imposto pela mídia, isso é aquilo que eu faço porque está todo mundo fazendo. Eu preciso sair desse paradigma, eu preciso começar a perceber que eu tenho as minhas características, a minha personalidade e que ela é diferente, não necessariamente igual a de todo mundo. Então eu não tenho padrão, eu não tenho estereótipo. Quando eu me conheço, eu entendo isso muito melhor e o meu papel fica muito mais fácil, muito mais assertivo no mundo do jeito como ele é visto. Nós também temos que entender um pouco do conceito da felicidade. Se ela não está nas coisas, se ela movimenta todo esse universo, as pessoas elas correm todos os dias, elas acordam, elas produzem, elas fazem tudo isso por um único objetivo de vida, que é ser feliz. Então, se a gente está todo mundo em busca nesse contexto, desse conceito, a gente precisa entender que felicidade, do jeito que ela é concebida hoje, a gente está no caminho errado. Porque a felicidade, do jeito que ela é vista, através do consumismo, através do ter, ela esgota todos os recursos e todos os resíduos do nosso consumismo, ele é acumulado na natureza. A natureza, estando infeliz e pedindo socorro, ela sobrepesa no universo e sobrepesa em cima de nós mesmos, seres humanos. Quer um exemplo? Você tem água na sua casa hoje? Eu não sei você, mas aqui na região metropolitana de Campinas, a gente está com um problema seríssimo de água. Na minha casa eu tenho água antes das 8 horas da manhã e depois das 8 horas da noite. E olha, eu moro justamente num lugar que é cheio de nascente, no meio de uma reserva.
nós estamos com problemas de água. A natureza está gritando SOS e a gente não está enxergando. Para que a gente entenda o conceito de felicidade, a gente precisa mudar o conceito que a gente tem de felicidade interna. Felicidade não é comprar roupa nova. Felicidade não é comprar carro novo. Felicidade não é ter as coisas. Felicidade é beijar o meu filho. Felicidade é ter o meu marido. É beijar o meu marido, é ter o conforto do abraço dele quando eu chego em casa. Felicidade são os meus irmãos. Felicidade é saúde. Sem a saúde a gente não tem nada. Enfim, quando a gente consegue entender o nosso papel, a nossa autodescoberta, a gente começa a entender o nosso papel no mundo. E aí a gente entra no nosso último conceito, que é a cooperação. Eu me entendo o meu papel no universo e então eu começo a fazer, eu começo a manifestar isso no mundo e cooperar para um mundo muito melhor. Ou seja, eu preciso de outros tipos de soluções, eu preciso de outras situações vivenciadas, eu preciso de alguma coisa que preveja o crescimento de todos nesse nosso universo. Esse é o convite da nossa transformação. A nossa geração faz esse convite para todos nós, para mim, para vocês, a cada dia. Conexão, cooperação, compreensão e cooperação. Minha com o outro e com o universo. Quais são as vantagens e benefícios disso? Bom, a partir do momento em que a gente começa a fazer a contra-imagem, a partir do momento que eu me vejo junto com você e junto com o universo, a gente parte a não mais assistir as imagens de violência, as imagens negativas de medo que a TV nos faz com que a gente veja todos os dias. E a gente começa a acertar o nosso alvo, que é justamente trabalharmos todos juntos na cooperação de um único bem comum, entendendo que todos nós somos um só. Conexão, compreensão e cooperação. São várias as formas e vários os caminhos, várias as fases da nossa vida que nos manifestam de formas diferentes para lugares diferentes. A felicidade, ela pode estar de diferentes meios. Ela não é a mesma para mim e ela não é a mesma para você. Por isso, não adianta eu procurar em coisas. Eu preciso procurar ela dentro de mim, encontrar esse cantinho e poder propagar isso para o mundo. Ser feliz é sim autodesenvolvimento e criatividade. Criatividade, criação, ela vem da vida. Eu manifesto o meu potencial latente, eu trago entusiasmo dentro de mim, lembrando, a palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si. E quando eu consigo fazer isso, eu transformo todo o mundo à minha volta. Vamos relembrar os 4 pilares da educação? Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver. Conexão, compreensão e cooperação. Opa! Você falou, Débora, pra gente de 4 pilares da educação. Faltou um, não faltou? Aprender a fazer. Pois é. Aprender a fazer é colocar em prática tudo isso que a gente está exercitando aqui. Como é que eu vou me autoconhecer? Como é que eu vou conhecer o outro? E como é que eu vou colocar tudo isso em ação? Eu já comentei com vocês, mas eu sou muito fã de autodesenvolvimento. Para isso, a gente precisa desenvolver, sair do lugar, buscar cursos, buscar leituras, buscar os mestres. Existe uma frase que diz, quando eu estou pronto, o mestre aparece. Eu espero que vocês estejam prontos para se autodesafiarem, para se colocarem em movimento, sair do seu dia a dia cotidiano, daquela rotina, que às vezes é enfadonha, às vezes é confortável, mas que ela não leva ninguém a lugar nenhum. Ela leva a gente a repetidamente a fazer dos nossos dias absolutamente todos iguais. Desculpa, eu sou da linha contrária. Os meus dias, cada dia é único e cada dia é exclusivo. Eu acordo hoje e sou extremamente feliz a hora que eu deito na minha cama e penso, o que eu aprendi hoje de diferente? Quais foram os caminhos diferentes que eu tomei? Quais foram as conexões diferentes? E quais são os novos desafios para o meu dia de amanhã? O que eu
quero aprender, quais são as coisas novas que eu vou fazer e que eu vou enfrentar. A vida, ela segue o seu curso, independente de estarmos satisfeitos ou não com ela. Mas se nós estivermos muito mais felizes, ela vai seguir muito mais leve. Mário Quintana nos diz: esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Eu concordo com o Mário Quintana. E para a gente fechar, ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas é refletir a sua tristeza. Não é apenas comemorar os seus sucessos, mas é aprender as lições nos seus fracassos. Não é ter o júbilo dos aplausos, mas é encontrar a alegria, o ser dentro da gente, dentro do anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de crise. É ser feliz na fatalidade do nosso destino. Não é uma conquista para quem sabe, é só uma conquista para quem sabe viajar dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos seus problemas e é se tornar autor da sua própria história. Por trabalhar com treinamento e desenvolvimento, eu acho essa premissa a máxima. Eu sei quando um aluno está feliz no meu treinamento e quando ele aprende, quando eu realmente fiz o meu papel, quando ele sai com o brilho dentro dos seus olhos, manifestando o entusiasmo da vida. Como está o brilho dos teus olhos? Está brilhando? Você está entusiasmado pela vida ou está deixando a vida passar? É atravessar desertos fora de si, é ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer pelo milagre da vida de estar vivo. Nós começamos com esse poema e fechamos com esse poema. Ser feliz não é ter medo dos seus próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter a coragem para ouvir um não. Para ser feliz, a gente precisa, de fato, se tornar o autor. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, é curtir os pais, é ter momentos poéticos com os seus amigos. Ser feliz é deixar a criança livre, alegre, simples que mora dentro de você pular para fora. É ter maturidade para falar, eu errei. E é ter ousadia para dizer, por favor, me perdoe. É ter a sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Eu desejo que a vida seja um canteiro de oportunidades e de felicidade para você. A vida está aí, Deus te dá ela todos os dias e é uma questão de escolha, ser ou não feliz, cientificamente falando. Então, escolha a felicidade. Ao invés de escolher a briga, a guerra, escolha a paz e os sonhos. Se você pensa que é um vitorioso, você será um vitorioso. Se pensar, quero intensamente, você conseguirá tudo. Se quiser vencer e pensar que vai conseguir, a sorte sorrirá para você. Se fizer as coisas por inteiro, você será um vitorioso. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e que tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um bem logrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, ter a convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente, eu conseguirei. Muito obrigada por ficar comigo aqui assistindo essa palestra até o momento. Eu sou Débora Capel, estou no Facebook, estou no Instagram. Pode acessar, eu aceito a sua amizade e vamos compartilhar muito material de desenvolvimento por aí. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo.